Essa aqui é a mãe do nosso herói, Daniel Silveira. Porque ele foi a nossa voz, como ninguém teve coragem. E essa mulher está sofrendo por causa dele, a gente merece abraçá-la, beijá-la e amá-la e agradecer por tudo que ela fez por nós. E pedir justiça, Daniel Silveira. Justiça! Nossos mal diagramados, um dia feliz às vezes é muito raro, já diria Rogério Flauzino naquela canção que a memória de vocês tinha feito questão de apagar, mas que eu resgatei da lata de lixo do pop rock nacional para que permaneça em vossas cabeças até o fim de semana. Mas por que começar o vídeo com esse vandalismo cultural que é parafrasear uma letra do Jota Quest? Apenas porque, de fato, hoje é um raro dia feliz. Ao menos para a esquerda, finalmente existem alguns motivos para esboçar um ardiloso sorriso de vingança contra as inimigas depois de incontáveis derrotas consecutivas. Tudo bem que são fracassos que não chegam a mudar o rumo da nossa desgraça, mas que dão uma sensação de alívio momentânea. Para! O que foi, produção? Os novos pedidos de prisão para bolsonaristas não param. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, o Xandão, ordenou que o influenciador bolsonarista Alan dos Santos, do Terça Livre, seja enjaulado. Como o dono da gengiva com maior pé direito do país está nos Estados Unidos, para onde se mudou após entrar na mira dos inquéritos das fake news e atos antidemocráticos, o Ministério da Justiça terá que solicitar sua extradição. Ao STF, a Polícia Federal apontou que o blogueiro, a pretexto de atuar como jornalista, adorei essa parte, assumiu a condição de um dos organizadores de um movimento responsável por ataques à Constituição, aos poderes de Estado e à democracia. A suspeita é de que essas ações podem ter sido financiadas com recursos públicos a partir da interlocução que ele mantém com a família Bolsonaro e com parlamentares da extrema-direita. Por essa, ninguém esperava, não é mesmo? Quem poderia imaginar que o cigarro humano molhado de filtro amarelo bancava casarão em Brasília e Corolla do ano com grana pública? Eu pensei que, por ser um grande ícone da direita gengivuda, todas as conquistas dele eram via meritocracia e não mamata com dinheiro público. Para a PF, a conduta de Alan dos Santos pode configurar crimes de organização criminosa, ameaça, crime contra a honra e incitação à prática de crimes, entre outras coisas. A delegada Denise Ribeiro, da Polícia Federal, afirmou que um dos principais motivos para Alan dos Santos integrar o grupo que divulga as mensagens antidemocráticas é fazer dinheiro. Pena que dinheiro não compra bom gosto e ele continua usando esses termos de vendedor de Bíblia. Já Moraes, o Xandão, determinou ainda que sejam bloqueadas todas as contas de redes sociais vinculadas a Alan dos Santos e ainda suas contas bancárias. Também ficam proibidos os repasses de dinheiro das plataformas para os canais e contas, a chamada monetização. Agora, Alan entra para a clandestinidade junto com Zé Trovão, que neste momento deve estar cruzando alguma floresta da Nicarágua para se esconder do Xandão. E a primeira delas é a atualização do status da prisão do deputado federal Daniel Silveira, que está encarcerado desde 24 de junho após descumprir regras impostas para a prisão domiciliar. Daniel, vocês lembram, foi condenado após fazer apologia ao AI-5 e chamar ministros do STF de moleques e marginais. A esposa de Silveira, que inclusive é advogada, anunciou que fez uma visita ao marido no último dia 13 e trouxe novidades sobre o que o político agora pensa de Jair Bolsonaro e dos ex-amigos de Congresso. Ao ser abandonado por praticamente toda a classe política, ele chegou à tardia conclusão de que, sendo apenas um integrante do baixo clero da direita maromba, não valeu a pena ter se exposto dessa maneira. Daniel reconhece que foi deixado de lado e que os seus parceiros de partido preferem discutir sobre absorventes e Xuxa Meneghel do que lutar pela liberdade do parlamentar. Se você chorou,
compartilhe. Mas como eu não chorei, vou fazer uma observação aqui. A prisão do Daniel pode até ser discutível, mas sempre foi bastante óbvio que o excrementíssimo jamais lutaria pela liberdade de qualquer pessoa que não carregue o seu DNA. Inclusive, cá entre nós, é bom o Flávio ficar ligeiro, porque andam circulando memes por aí em que a semelhança entre ele e Queiroz é assustadora. Não seria nem a primeira vez que o corno do Jair teria dúvidas sobre ser o pai verdadeiro de um dos seus filhos, já que ele mesmo solicitou o DNA para se certificar da paternidade do Jair Renan. Também é típico no histórico do presidente abandonar os aliados e ainda atirar pelas costas. Tudo bem que talvez ele nem saiba quem é o Daniel Silveira e tenha rolado aí uma síndrome de autoimportância e egotrip por parte do deputado. Mas se torna perceptível que o destino do bolsominion ignorante é esse mesmo. Os menos burrinhos pulam do barco antes de virar vítima. Amigo de Daniel, o deputado estadual Rodrigo Amorim tem experimentado a decadência política que afetou o trio que tirou aquela fatídica foto em um palanque desdenhando da morte de Marielle Franco. Além do ex-governador Wilson Witzel, que foi empichado e hoje é professor de cursinho, e Daniel Silveira, que está preso, Amorim virou figura não grata nas ruas do Rio e tem sido humilhado quando aparece em público. Nesta semana, o parlamentar visitou Santa Teresa e foi escorraçado do lugar sob gritos de assassino e com direito a uma idosa colocando o dedo no rosto dele, o que em épocas de Covid-19 é uma ameaça biológica bem potente. Aqui, fora daqui! Vai, fora daqui! Fora, assassino! Claro que muitos desses imbecis que foram usados pelo Bolsonaro para a eleição de 2018 ainda não notaram que cedo ou tarde serão descartados como lixo e continuam nas ruas em prol de um bolsonarismo difuso e incompreensível, mas que sempre luta pelas batalhas mais equivocadas. No último domingo, por exemplo, a manifestação do gado era, veja só, pela libertação do próprio Daniel Silveira em Copacabana. Bom dia a todos, meus amigos. Eu conheço o Daniel Silveira, amigo, ser humano e o político. Hoje eu estou muito mais aqui pelo Daniel, amigo, ser humano, do que pela política. Mas isso me uniu muito mais a ele. E o deputado enjaulado estava certo quando disse que foi abandonado. Entre os apoiadores da ala política, apenas Carlos Jordi esteve presente. Mas a estrela do evento foi mesmo Oswaldo Eustáquio, o jornalista e paraplégico de alta performance que consegue o milagre de mexer os pés e se ajeitar na cadeira de rodas. Tudo bem, meus amigos? Aqui é o jornalista Oswaldo Eustáquio. Daniel Silveira também corre o risco de sofrer limitações de movimentos. Diz a esposa dele que o marido necessita urgentemente de uma cirurgia no joelho e que essa intervenção médica tem sido negada pela justiça. Eu não posso simplesmente dizer que trata-se de uma mentira, pois eu estaria sendo leviano. Mas é tão comum empresário e político de direita arranjar um atestado e aparecer por aí de cadeira de rodas e muletas depois que é preso, que fica difícil apostar em algo diferente. Mas iremos aguardar para opinar com mais embasamento e deboche. Já no Tocantins, quem pode puxar uma etapa é o governador Mauro Carlessi do PSL. Mas ele não deve estar nem preocupado, porque essa não seria a primeira vez que o político enfrentaria uma condenação ou até mesmo uma temporada com a liberdade cerceada. Carlessi é o cidadão de bem arquetípico, anteriormente filiado ao PV, PTB, PHS e DEM, o agropecuarista paranaense radicado no estado do Norte já foi preso em uma salinha da Assembleia Legislativa em Palmas. O motivo? Falta de pagamento de pensão quando ainda era deputado estadual. Afinal, o que seria do bolsonarismo sem calote em pagamento de pensão, não é mesmo? Um homem que se identifica com o pensamento do presidente e que não tenha passado pelo menos alguns dias na prisão por conta desse crime, não tem nem o que conversar nos eventos sociais. É preciso ter enfrentado isso para bravatear na beira da churrasqueira com os amigos impropérios do tipo: aquela puta da minha ex usa os R$200 que eu pago mensalmente para sustentar macho.
clássico demais, vai. Mas não para por aí, Carlesse também já foi condenado por calote de 300 mil reais em aluguéis e ainda baixou o decreto que criou uma lei da mordaça que afeta jornalistas e entrevistas de integrantes da Polícia Civil. Não falha nunca, né? Como os liberais brasileiros têm um certo fetiche por autoritarismo e censura. Na manhã de 20 de outubro, esse ícone da nova política sofreu busca e apreensão em casa e poderá ser afastado do cargo por até 6 meses. As investigações que resultaram na determinação de afastamento do governador pelo STJ são resultado de 2 operações da PF chamada Eres e IGEA. O foco da Operação Eres é desarticular o braço da organização criminosa da Secretaria de Segurança Pública, suspeito de obstruir investigações e vazar informações aos investigados, enquanto a IGEA busca desmantelar esquema de pagamentos de vantagens indevidas relacionadas ao Plano de Saúde dos servidores estaduais. Em nota, a PF informou que, segundo as investigações, o governo estadual removeu indevidamente delegados responsáveis por inquéritos de combate à corrupção, conforme as apurações avançavam e mencionavam expressamente membros da cúpula do Estado. E por último, uma prisão que não será responsabilidade do sistema carcerário brasileiro, mas que pode ser providencial para as eleições de 2022. Steve Bannon está na mira das autoridades americanas pelo suposto envolvimento na invasão ao Capitólio em 6 de janeiro deste ano, quando Trump ainda era presidente. Aquele episódio que no Brasil ficou marcado por gente passando vergonha dizendo que faria o chifrudo do Capitólio e depois descobrindo que o cara era mais feio que o Nando Moura sem implante, gerou uma convocação para que Bannon comparecesse ao Congresso e se explicasse. Mas o propagador profissional de fake news se ausentou, o que gerou uma condenação por desacato na última terça-feira. Mesmo sem cargo nenhum, o ex-assessor da Casa Branca alegou que está protegido por privilégios executivos e por isso não colabora com as investigações. Como falamos aqui anteriormente, Bannon já está articulado para se intrometer no pleito de 2022 e não esconde essa intenção. Em agosto, ele declarou que a eleição mais importante depois da americana é a brasileira e que os conservadores do mundo todo deveriam se esforçar para impedir o retorno de Lula à presidência. Não que eu deseje depender do sistema judicial americano para nada, mas a terra plana dá as suas voltas e pode ser que Bannon seja tirado do jogo exatamente por este órgão. O sistema de fake news global não deixará de existir por isso, mas a prisão do maior operador do esquema faria o mundo viver um grande dia depois de tantos ontens horríveis. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook, no Twitter, sigam a gente lá. E para todo mundo que achava que amanhã só seria pior e não teríamos nem um dia feliz no ano de 2021, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.